Querida comunidade, nós estamos neste terceiro domingo da Páscoa. E a liturgia hoje nos faz entrar numa cena tão bonita, revestida de milagre, de glória. Nós entramos com a palavra de Deus nesse terceiro domingo num mistério profundo de fé. Mistério do acolhimento do ressuscitado. Por isso somos chamados a adentrar, como foi nos narrado na primeira leitura, esta grandeza dos apóstolos que foram presos, chicoteados, mas proibidos de pregar, mas pregavam. Por quê? Porque sabiam que era o ressuscitado, porque viviam esta fé no ressuscitado. Ou ainda, como na segunda leitura do Apocalipse, uma grande multidão se reunia em voz alta e proclamava: glória ao Cordeiro imolado. Como fazemos a cada Eucaristia, proclamar a nossa fé no Cordeiro imolado. Mas adentremos neste texto de João, e diz o texto que Jesus era a terceira vez que o ressuscitado apareceu. Diferente de outras narrativas, de modo especial em Lucas, que também tem a pesca milagrosa, ou outros momentos de Jesus, hoje essa pesca milagrosa se dá na experiência do ressuscitado. Nós vimos no início do texto que estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu. O que esses homens tinham em comum? Primeiro, moravam na Galileia, distante de Jerusalém. Jerusalém, onde Jesus morreu, onde foi crucificado, onde os anjos apareceram na manhã do domingo da ressurreição e disseram para as mulheres: ide para a Galileia e eu vos acompanharei. Eles estavam na Galileia, a terra deles. Outro fato importante: eles eram pescadores. Se vocês se recordam, no início do texto de Mateus, Jesus passa e Pedro estava pescando com os irmãos, os seus primos, os filhos de Zebedeu, e ele chama: vinde, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles eram pescadores de profissão. Estavam ali e Simão Pedro disse: eu vou pescar. Muito interessante, pois Pedro continua a missão, o ir pescar. Com certeza estavam meio que ainda sem saber o que estava acontecendo. Eram as primeiras horas da ressurreição. Onde está o ressuscitado? A tentação de voltar à vida, de ir pescar, a tentação de voltar ao que já faziam antes. E foram à noite pescar. Os pescadores sabiam que era o melhor horário para pescar, mas trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. Uma grande frustração, não é? Para quem está lá trabalhando e não conseguem nada. Não conseguem. Frustração ainda maior, porque estão perto já da praia e vê um homem a poucos metros dali. Moços, tem alguma coisa para comer? É como se Jesus, imagina a raiva, não é? Pescar a noite inteira e ainda tem alguém para fazer uma gracinha. Tem alguma coisa aí? Jesus não estava querendo fazer graça com eles, mas para mostrar algo. E eles disseram: não temos nada, trabalhamos a noite toda. E aí Jesus, lá da praia, diz o texto, eles não sabiam quem eram. E eles disseram, Jesus lhes disse:
joga a rede para o lado direito e achareis. Jesus, querendo ensinar os pescadores a pescar. O que eles fizeram? Voltaram embora? Mas o que esse homem está falando? Não. Obedeceram a palavra de Jesus e lançaram a rede. A obediência a Jesus é transformadora. A obediência a Jesus faz daquela noite escura, cheia de decepções, se transformar numa manhã esplêndida, renovadora. E assim se fez. E as redes se encheram de peixes. Como numa outra pesca de Lucas, eles encheram a rede de peixe porque obedeceram a Jesus. Como isso aconteceu? Milagre. E aí João grita, diz o texto: aquele que Jesus amava é o Senhor. Reconheceu no milagre que era Jesus. Esse aspecto é muito forte. Peçamos ao Senhor um coração de discípulo amado que reconheça Jesus, que mesmo nos momentos difíceis de nossa vida, nós saibamos dizer: é o Senhor, é o Senhor que me conduz, é o Senhor que faz milagres na minha vida, é o Senhor que dá a força, que consola, que enxuga as lágrimas, é o Senhor que faz encher as redes. Reconhecer que é o Senhor. E Pedro, como sempre muito afoito, já pula na água, que ele quer chegar primeiro que todos, e vai até Jesus. E aqui tem uma explicação muito forte também. Pedro, ao chegar, e os outros começaram a arrastar a rede de peixes, e logo que pisaram a terra, diz o texto, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. O Senhor nos surpreende sempre. O Senhor se antecipa. Antes dos peixes chegarem, ele já estava com a brasa pronta e o peixe assado. O milagre. Deus se antecipa. Deus surpreende aquele que crê. O milagre acontece e Deus vai nos conduzir. Isso é maravilhoso de reconhecer. É o Senhor. É o Senhor que transforma a nossa vida. Estudando o texto, nós aqui encontramos uma palavra que nos relaciona a um outro momento. Brasas acesas. Muito difícil de aparecer esse termo na Sagrada Escritura. Mas esse mesmo termo grego, que significa as brasas acesas, como um carvão aceso, aparece num outro lugar no texto do Evangelho. E se vocês se recordam, Pedro, na prisão de Jesus, no seu julgamento lá no Sinédrio, era uma noite escura de primavera, fazia frio, e diz o texto, Pedro estava de pé, se aquecendo nas brasas acesas, e Pedro negou Jesus. Aquela brasa acesa representava Pedro preocupado com si mesmo. Ele queria se aquecer e segurar a sua vida. Não, eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Aqui, as brasas acesas significa o perdão de Pedro, a conversão de Pedro. Mais uma vez, Pedro é chamado a professar a sua fé. E Jesus então lhe pergunta, porque Pedro já tinha assumido a missão: tu és Pedro, sobre essa pedra edificareis a minha igreja. Pedro já tinha dado a resposta que seguiria Jesus.
eu te seguirei por onde quer que vás. Mas aqui Pedro é desafiado por Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. De novo Jesus pergunta, e repete a pergunta 3 vezes. E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. E na 3ª vez diz Pedro, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas essa 3ª vez para Pedro teve um gosto amargo, porque ele relembrou que ele tinha negado Jesus 3 vezes. Mas mesmo assim, Jesus confirma a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, nós somos desafiados também ao amor. Deus nos ama primeiro que tudo, e por isso Ele se antecipa, e por isso Ele nos surpreende. Ainda que sejamos pecadores, ainda que talvez não mereçam as nossas faltas, mas o Senhor nos acolhe, o Senhor nos abraça. Então hoje é o momento também de dizer, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, Senhor. E diante disso, Jesus então, diz os estudiosos da Bíblia, que esse texto veio provavelmente depois que Pedro já estava morto, foi escrito, e Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, agora tu podes dizer isso, apacenta minhas ovelhas, mas quando era jovem tu se cingia, se preparava, ia para lá e para cá. Quando fores velho, estenderás a mão e outros te cingirão. Estender a mão nessa época, era para significar a morte, porque aquele que estende a mão é para ser crucificado. Para morrer decapitado não precisa estender a mão, porque era assim a morte, a condenação de morte na época. Pedro era estrangeiro em Roma, e Pedro foi morto numa cruz, e não se sente digno de ser crucificado como Jesus. Ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, diz um texto de São Jerônimo, escrito muito antes. Meus irmãos, ser católico, ser cristão, viver e seguir Jesus, é dizer sim, Senhor, eu te amo. Superando nossas dificuldades, superando nossa humanidade, dizer sim, Senhor, eu te amo. Aceitar Jesus na nossa vida é caminhar com Ele. Aceitar Jesus é fazer o bem. Aceitar Jesus é superar as diferenças uns dos outros, para dizer, Senhor, me ajude a pôr paz aqui, me ajuda a pôr amor nessa situação, me ajude a perdoar, me ajude a superar. E assim se deu, e eles fizeram a experiência pela 3ª vez do ressuscitado. Que nós possamos firmemente acolher essa palavra e dizer sim, Senhor, eu te amo, eu te amo. E ao dizer isso, expressemos todo o nosso sim a Jesus. Um instante de silêncio, deixemos essa palavra nos conduzir e dizermos, Senhor, eu te amo.